Fala galera do Boris Investigação, começando o nosso primeiro programa da temporada 2025-2026 da NFL. Eu tô muito empolgado, a primeira rodada já foi sensacional e eu tô passando aqui justamente para a gente poder falar dessa primeira rodada, os meus destaques, o que eu vi, o que eu não vi. Enfim, teve muita coisa que não deu para ver porque a última semana agora foi uma correria e eu vou contar tudo para vocês aqui, como é que foi um pouco da minha experiência também do jogo aqui em São Paulo, que foi sensacional. Mas, meus amigos, essa primeira rodada teve de tudo já. Teve virada nos últimos minutos da partida. A gente teve jogador jogando contra esse time, vários jogadores de Casa Nova, quarterbacks importantes de Casa Nova, fazendo primeiras partidas que foram relevantes. A gente teve time fazendo partida internacional. A gente teve de tudo, meus amigos. Então, essa primeira rodada já mostrou um pouco, ou pelo menos deu o tom do que esperar dessa temporada. E olha, promete ser sensacional. E justamente eu tenho que começar falando do jogo do Brasil, né? Não tem como não ser diferente. Nessa primeira rodada da NFL, a gente teve logo de cara a primeira partida internacional da NFL e foi justamente a partida aqui de São Paulo. Pelo segundo ano consecutivo, tivemos um jogo aqui em São Paulo, aqui no Brasil e mais uma vez aqui em São Paulo. De novo, foi na Neoquímica Arena. Para você que já acompanha, que está aqui comigo, vocês sabem, a gente teve ano passado a partida que foi contra Packers e Eagles e foi sensacional. Já foi uma partida de calibre de playoff, né? Uma partidaça. O Philadelphia Eagles acabou ganhando o jogo aqui no Brasil e depois acabou culminando como sendo o grande vencedor da temporada, né? Foi sensacional. E dessa vez a partida foi incrível, né? O confronto foi justamente entre Kansas City Chiefs, talvez a grande dinastia da última década da NFL. Dos últimos anos, os caras têm 3 Super Bowls, assim, é surreal. Tem o jogador mais importante da liga, na minha opinião, que é o Patrick Mahomes. Esse time equivale literalmente ao Patriots daquela época do Tom Brady, né? Tanto o time quanto o Patrick Mahomes em relação ao Tom Brady, né? É o cara mais importante, é o cara que a gente chama de contender, né? Esse time sempre tem que ser considerado como o time a ser batido, goste ou não goste. Inclusive, o time dos Chiefs, meus amigos, ele tem mostrado ao longo desses últimos anos que pode não começar bem, pode não ser o melhor time da temporada regular, mas a temporada dos Chiefs, ela não começa em setembro, tá? Então você que está me assistindo, que fique claro isso. A temporada dos Chiefs, ela começa em janeiro e ela acaba em fevereiro. Tem sido assim nos últimos anos. Então, eu vou dar... e pelo menos o Chiefs tem feito valer, né, essa barganha de ser o melhor time da NFL. Mas tivemos Chiefs e Chargers. Por outro lado, o Chargers é um time que está justamente precisando se provar. Está com essa combinação de head coach e quarterback novo, né, que é o Justin Herbert, com o Jim Harbaugh, que é um baita treinador, que vibe. E a gente teve essa partida aqui em São Paulo. E, meus amigos, foi sensacional. Para quem pôde me acompanhar ao longo dessa última semana, eu tive a oportunidade de participar dos eventos, participar das coletivas de imprensa. E foi muito, muito bacana. Tive a oportunidade na coletiva dos Chargers de poder fazer uma pergunta para o Justin Herbert, e justamente a pergunta que eu tinha feito para ele foi se esse jogo, né, aqui no Brasil, né, seria um statement, seria realmente um recado, né, que o time daria para a liga, do que só um jogo de primeira rodada, porque, de novo, foi um jogo internacional, mas foi um divisional round, foi um jogo de rivais de divisão. Ano passado, Packers e Eagles, o jogo foi de times que se enfrentam ali na NFC, né, na conferência da NFC. Esse ano não, foram times que jogam 2 vezes pelo menos no ano, todo ano, né, Chiefs e Chargers. Então é um joguinho que já tem um elemento a mais, são jogadores que todo ano jogam 2 vezes, né, um contra o outro, então se conhecem, tem uma certa rivalidade. Por outro lado, né, na entrevista coletiva... foi mesmo nessa. Na coletiva dos Chargers, eu perguntei para ele assim, que na AFC, para chegar no Super Bowl nos últimos anos, os times têm tido que passar pelos Chiefs. Então, como é que seria esse primeiro jogo? E de fato, a vitória, né, do Chargers foi, não vou dizer que foi surpreendente, achei que foi justa,
mas com certeza o grande favorito era o Chiefs, não tem como a gente negar isso, né? O grande favorito era o Chiefs, até por ter chegado no último Super Bowl, na grande decisão, perdeu do Eagles, mas com certeza ainda é o super time. Mas foi uma demonstração muito boa de força, sim, do Chargers. Talvez uma das melhores partidas do Justin Herbert, quarterback. E o mais importante, né, a defesa dos Chargers conseguiu parar o Mahomes, né? De certa forma, foi uma defesa que conseguiu controlar a maior parte das ações do Chiefs, né? Então, foi um belo jogo de futebol americano e um bom começo de temporada para o Chargers, né? Eu, particularmente, a minha época dos Chargers, quando comecei a assistir e acompanhar esse time, é aquela época do Philip Rivers, do LaDainian Tomlinson, enfim. Então, quem sabe esse Chargers pode relembrar aquele dos anos 2000. Eu acho que até tem mais talento do que aquele Chargers. Mas agora vamos ver se esse time consegue, o quão longe pode ir nessa temporada. Mas com certeza foi um começo de gala para o Los Angeles Chargers. E claro, sobre o jogo aqui do Brasil, meus amigos, acho que a gente tem que destacar que a entrega foi incrível, né? A entrega do jogo foi, se ano passado, na minha opinião, já tinha sido incrível, esse ano, na minha opinião, a entrega foi extremamente superior, né? Eu encaro essa partida aqui internacional de São Paulo de uma maneira até diferente dos outros jogos internacionais. Eu encarei como um mini Super Bowl, tá? Porque foi um nível de excelência absurdo, com show do intervalo, né? Foi um jogo com transmissão global no YouTube. A gente teve Carol G ou Carol G fazendo show do intervalo, que já é uma pessoa que tem uma dimensão gigantesca. O fato de ser uma transmissão aberta no YouTube, global, enfim, faz com que o jogo tenha um destaque absurdo, né? Em termos de espectadores. Aqui no Brasil, a gente está vivendo um momento novo do futebol americano, que é incrível também, porque a vinda da Globo muda completamente o paradigma, né, do futebol americano. E aí não é demérito de uma outra emissora ou não, mas quando você põe futebol americano na Globo, poxa, a gente vê as notícias, né? O compacto do jogo à noite, depois, né? O compacto da partida na Globo na madrugada já foi a partida de futebol americano mais assistida da nossa televisão aqui no Brasil. Foi 4,4, se eu não me engano, de audiência, alguma coisa assim. Já é um número surreal e nem era ao vivo, foi compacto na madrugada. Imagina, um Super Bowl rolando na Globo ali, vai ser um negócio surreal, entendeu? E é disso que a gente precisava, porque agora com o futebol americano acontecendo na grande mídia, no canal aberto, no canal pago, mas que seja com a Globo sendo a nossa principal veículo de comunicação, e justamente sendo um veículo que tem um portfólio gigantesco, né, de empresas e frentes e tudo mais, com certeza a capilaridade que o futebol americano vai atingir no Brasil, assim, não dá nem para mensurar ainda, porque é só o começo, mas a gente teve merchan na novela, né? Imagina o personagem do Ivan na novela fazendo merchan ali, fazendo uma fala ali, falando que ia levar o filho para o jogo. A gente teve praticamente em todos os jornais, SPTV, Bom Dia Brasil, o Jornal da Globo, enfim, foi sensacional. Em todos, Globo Esporte, a gente podendo sentar na padaria, até fiz um vídeo disso, na padaria, sentado, vendo ali, comendo, e com o Fred, a galera comandando ali o Globo Esporte, falando do jogo da NFL, enfim. E é aí que o negócio pega. Isso tudo vai trazer agora, a pizza aumenta, o ecossistema aumenta, agora com audiência você tem a possibilidade de trazer novos anunciantes, hein, meus amigos? Agora o negócio vai ser completamente diferente. Isso vai valorizar muito mais o ecossistema, e para as marcas vai ser um novo território também, né? Para elas poderem participar e se degladiar ali pela atenção, porque este território tem um público muito interessante, um público que tem um bom poder de consumo, né? O futebol americano traz muitas coisas interessantes, então estou trazendo para vocês esse viés aqui que eu acho que é bem legal dividir sobre o quanto a Globo é importante nesse momento. Então, assim, é um momento incrível que a gente está vivendo aqui no Brasil, meus amigos, e tudo isso já nessa primeira rodada da NFL, porque esse acordo com a Globo foi fechado agora, pouquíssimo tempo antes da primeira partida aqui, esse jogo aqui em São Paulo. Mas vamos lá, galera, vamos lá, porque teve muito mais coisa legal nessa primeira rodada. Eu separei alguns destaques para vocês. Logo de cara, na primeira rodada, a gente teve uma das melhores partidas já dos últimos anos. Bills e Ravens fizeram um jogaço, meus amigos. Que partida de alto nível. E assim,
olhando para o jogo, parecia que seria uma vitória fácil, tranquila, ou até que poderia ser muito maior até do Baltimore Ravens. O jogo tava 40 a 20, sei lá, quando eu me dei conta, eu falei, cara, tipo, impossível virar esse jogo, não tem como, vai ser 60 pontos do Baltimore Ravens. Com uma atuação de gala do Lamar Jackson, do Derrick Henry, running back maravilhoso do time, mas de repente um fumble do Derrick Henry mudou todo o restante da partida. Isso é muito louco, porque o time estava ganhando com uma margem bizarra, né? E o Josh Allen e o Buffalo Bills foram sensacionais, conseguiram tirar uma diferença de 15 pontos, meus amigos, e não era que no último quarto, foram nos últimos 4 minutos de partida. É um negócio, assim, surreal, né? O nível de futebol americano, de resiliência, né? De você conseguir entender que o jogo parecia perdido, não tá perdido, é surreal isso, né? Que partidaça do Josh Allen, que partidaça do Buffalo Bills, que conseguiu fazer uma campanha no final, enfim, para field goal e que deu a vitória. Foi um jogaço, muita emoção. O final da partida foi 41-40 para o Buffalo Bills. Uau, que primeiro início de jogo, que primeiro confronto e que início de temporada. Mas essa derrota não é um demérito pro Baltimore Ravens, na minha opinião, porque mesmo ainda assim com a derrota, dá para a gente entender que esse time do Baltimore Ravens, se jogar o que jogou o primeiro tempo da partida, praticamente do início do primeiro quarto ao terceiro quarto, esse time do Ravens, nossa senhora, é aquele modo Lamar Jackson MVP de novo, né? Inclusive, este jogo foi a batalha dos MVPs do ano passado, Lamar Jackson e Josh Allen, né? Josh Allen acabou ganhando essa disputa do MVP, mas olha, promete ser uma rivalidade interessante, nessas novas rivalidades da NFL. Josh Allen, Lamar Jackson é sinônimo de jogaço. Que vitória, que começo contundente do Buffalo Bills, meus amigos. Outro início que para mim me chamou muita atenção e eu esperava que pudesse ser justamente esse o resultado, apesar da gente saber que o Lions é um time que é muito bom e melhorou pra caramba nos últimos anos, chegou à final de conferência na temporada passada e tudo mais, ficou um jogo de poder ir para o Super Bowl, ainda assim tiveram muitas mudanças no Lions, né? A gente teve o Ben Johnson, que era coordenador ofensivo, foi pro Bears, vários caras da linha ofensiva que acabaram saindo e tudo mais, então assim, era um Lions bom, mas jogando contra um Packers muito forte. Essa vitória do Packers, 27-13, foi uma demonstração de força. Jordan Love, meu menino quarterback do amor, jogou muito bem. O Packers conseguiu pontuar nas primeiras campanhas do jogo e deu o recado. Ali, nas primeiras campanhas, as 3 primeiras campanhas do jogo, o Packers já mostrou o que seria. E aí tem outro ponto, que é a vinda do Micah Parsons, né? Ex-jogador do Dallas Cowboys e provavelmente um dos top 3 melhores jogadores de defesa da NFL, ou talvez o melhor jogador, você pode escolher aqui porque é subjetivo isso, né? Mas um cara fora de série, Micah Parsons, que, enfim, estava no Dallas Cowboys, tiveram uma troca, e agora, nessa última semana, ele se tornou jogador do Packers, e ele já conseguiu mostrar um pouco do domínio que ele tem, do impacto que ele tem, uma defesa dominante do Green Bay Packers, num jogo que realmente mostra que esse time do Packers, olha, pode sim, mais uma vez, vir firme e forte, não só na briga da divisão, da conferência e possivelmente, meus amigos, de um Super Bowl. Esse time tá muito bom. Esse time do Packers realmente só tem tido evolução nessa era do Jordan Love. Uau, né? É muito louco, né? Porque quando a gente lembra quando o Packers draftou o Jordan Love e tinha o Aaron Rodgers, eu não falo, nossa, meu Deus, que horror, por que fez isso? Bom, é um time que tá pensando lá na frente, né? Poucos times, aliás, o Packers, se eu não me engano, dos últimos 30 anos só teve 3 quarterbacks, então realmente é um time que está pensando muito mais à frente do que qualquer outro time. Bom, separei aqui outros destaques para vocês, meus amigos, não tem como não falar dele, né? O último Jedi, o último dos moicanos, olha, o grande Jedi e o último dos moicanos da NFL, Aaron Rodgers, né? Super veterano, mas ainda extremamente produtivo, eficaz, e um dos melhores jogadores da liga, né? É muito fácil numa temporada ruim falar que o cara já não joga tão bem, mas não, esse cara joga muito bem sempre. Eu falei para vocês isso quando eu tava naquele processo de para onde vai o Aaron Rodgers. Ele é bom demais, faz muito bem pro futebol americano ter o Aaron Rodgers jogando futebol americano, ter ele ali, é diferente.
é diferente. Aaron Rodgers realmente é um cara diferenciado, virtuoso, e tem um detalhe, quando ele tá vingativo, meus amigos, quando ele joga no modo vingativo dele, se cuida, porque o Aaron Rodgers, me enrolei, o Aaron Rodgers joga demais. Que partida, que jogo também excelente, vitória, aliás, que roteiro, né? Rodgers foi pro Pittsburgh Steelers e logo no primeiro jogo contra seu ex-time da temporada passada, das últimas 2 temporadas, o New York Jets. E o jogo foi justamente um jogaço, 34-32 pro Pittsburgh Steelers. E aí a gente tem algumas coisas, né? Aaron Rodgers caiu muito bem. Pelo menos nessa primeira partida, caiu como uma luva dentro do sistema do Pittsburgh Steelers, né? Realmente o negócio funciona. Aaron Rodgers teve praticamente um jogo perfeito. Foram 4 touchdowns, aqui eu até peguei o rating. 136.7, né? O rating perfeito é de 158. 136.7, surreal. E o mais importante, é a 37ª partida que ele vira no 4º período na carreira. Um dos caras que sabe fazer disso, sabe fazer muito bem isso ao longo da sua trajetória. Então, Rodgers é fora de série. Mas também nessa partida não tem como a gente não elogiar e colocar como uma estreia, de certa forma, muito animadora para o Jets, porque o time jogou bem. E o Justin Fields jogou muito bem, teve 3 touchdowns. Então, foi um confronto de gigantes, 2 times muito bons. Mas acho que o torcedor do Jets pode ficar muito feliz também com o que o Justin Fields apresentou nessa partida. Foi uma belíssima atuação de gala do meu menino também. Bom, outro destaque super positivo, tem mais 2 bons destaques aqui que eu quero trazer para vocês, depois eu vou falar dos outros jogos. Indianapolis Colts dominou o Miami Dolphins numa partida, olha, a gente nunca sabe o que esperar de um quarterback que saiu mal de um time e vai começar no outro, né? Russell Wilson é um bom exemplo, teve uma partida drástica nos Giants, mas o Daniel Jones jogou muito bem no Indianapolis Colts e mostrou, na verdade, por que ele foi escolhido como o titular para começar a temporada, né? O Colts teve um negócio aqui surreal, os dados, só para vocês pegarem aqui as informações, o jogo foi 33-8 para o Indianapolis Colts em cima do Miami Dolphins, e o Daniel Jones teve 272 jardas, 2 touchdowns corridos, e um feito inédito que não acontecia há muito tempo. Desde 1978, nenhum time pontuava em todas as posses. E o Colts conseguiu pontuar em todas as suas posses do jogo. Um feito inédito, o que mostra a força do time. E ainda um Dolphins que vai precisar engrenar nessa temporada. E eu queria trazer o último grande destaque aqui, que foi justamente o Monday Night, no jogo entre Minnesota Vikings contra Chicago Bears, dos rivais de divisão, né? O que me chamou a atenção aqui foi uma balança de emoções, porque o Caleb Williams começou jogando no nível Pro Level Master, jogando muito bem. E como é o nome do menino do Minnesota Vikings? Fugiu agora. Nossa, fugiu o nome dele. Calma, vou lembrar. J.J. McCarthy. O J.J. McCarthy, ele tava jogando assim, literalmente mal. Você vê que parecia que ele tava ainda se acostumando com a velocidade do jogo da NFL, parecia, sendo que não é o primeiro ano dele, né? Ele já teve a temporada de calor ano passado, mas se machucou. Mas ele tava devagar o jogo do J.J. McCarthy. Teve uma interceptação retornada para touchdown, né? O pick six. Ele não tava bem, mas, de repente, no quarto, o negócio, a balança mudou. Aí, e não é que o Caleb Williams ele piorou, pelo contrário, o Caleb Williams continuou jogando até que ok, mas o J.J. McCarthy elevou o nível dele de um nível que realmente mostra, talvez para mim, uma coisa muito importante no quarterback, que é o nível de resiliência, né? É um pouco do que o Tom Brady fala sempre, né? O talento, a leitura, tem várias coisas que a gente consegue perceber, mas o nível de resiliência do jogador são coisas muito intrínsecas, às vezes, ainda mais quando você tem uma partida que o cara tá mal, porque, poxa, o time tava jogando mal, ele tava jogando mal, o J.J. McCarthy, e de repente ele conseguiu um feito inédito. 3 touchdowns no quarto, e conseguiu uma virada inédita, né? O jogo parecia ser ganho ali já no determinado momento pro Chicago Bears, mas não, o J.J. McCarthy conseguiu de bola em bola, de jogada em jogada, colocando o time de novo na partida, a ponto de conseguir fazer a virada. Então, assim, fiquei muito empolgado com o J.J. McCarthy, porque acho que ele vai ter uma temporada de aprendizado, mas ele mostrou um nível de resiliência gigantesco, meus amigos. Então, esses aqui, meus amigos, foram os meus destaques dessa primeira rodada.
A gente teve time que ainda não apareceu, teve resultado interessante, mas esses pra mim, foram os jogos mais importantes, com os times que para mim se destacaram de uma forma melhor. Sem contar, né, o jogo, eu não vi o jogo, depois eu vi o compacto por isso que eu não falei deles, mas o Philadelphia Eagles e o Dallas Cowboys jogou bem, tá? Eu queria falar disso. O Dallas Cowboys jogou bem, eu vi o compacto. O Dallas Cowboys jogou bem, mas o Eagles é o Eagles. Ainda acho que os dois melhores times podem ser esses três, na verdade. Os três melhores times da NFL, na minha opinião, são Eagles, Chiefs e o Bills. Acho que tá esses três, tá? Na minha opinião, do que eu vi, me parece que esses times ainda são os três mais interessantes e fortes, mesmo com a derrota do Chiefs, tá, gente? Mas, falando do Eagles e do Cowboys, eu achei que seria pior pro Cowboys, mas o Cowboys jogou bem, me surpreendeu, acho que o Dak Prescott jogou muito bem. De certa forma, eu fiquei até empolgado com o que a gente pode esperar do Dallas Cowboys. Eu admito que eu estava assistindo a série da Netflix do Jerry Jones and His Cowboys, The Gambler and His Cowboys, que é sensacional, assistam, porque é uma aula do futebol americano, mas justamente no meio dos episódios foi quando teve a troca do Micah Parsons. Aí você fala, caramba, eu não consigo entender o Dallas Cowboys, mas não adianta querer entender o Dallas Cowboys, não adianta. O Jerry Jones, ele enxerga coisa que a gente não tá vendo, e enfim... e vai que o cara tá vendo que nos próximos anos só vai dar Dallas Cowboys, como já aconteceu antes, enfim, então não dá para entender. De qualquer forma, achei que o Cowboys foi melhor do que eu imaginava, mas ainda o Eagles me parece ser um time fortíssimo, porque é o time que menos perdeu as melhores peças, né? Tipo, continua com as melhores peças ainda ali jogando, com mais confiança. É um timaço, o Eagles é um time a ser batido, mas queria trazer para vocês estes destaques da primeira rodada da NFL. Teve muita coisa legal, meus amigos. E a segunda rodada já promete, né? E fiquem ligados. Eu não falei, mas vou falar aqui no final. Não se esqueçam, deixem o seu like, deixem seu comentário, se inscrevam no canal, dê a moral aqui pro Bonizano, que isso é sempre muito importante. E fiquem ligados agora na segunda rodada da NFL com os meus pitacos, porque já vai ter jogo na quinta-feira, tem muita coisa legal e eu conto com vocês nessa temporada, porque estamos aqui em mais uma temporada, meus amigos, e muito feliz de poder ter acompanhado e vivido esse jogo aqui de São Paulo. Realmente foi muito, muito legal e muito especial, meus amigos. É isso aí.